Agradeço à comissão organizadora do Congresso Viva Endo 2025 o convite para falar sobre ecoendoscopia na endometriose. Você sabe o que é uma ecoendoscopia? Sabe indicar corretamente? Quais são as vantagens na endometriose? E precisa de colonoscopia antes de operar? Bom, muitos aqui já ouviram falar sobre ecoendoscopia, mas acho que a grande maioria nunca viu um exame ou um procedimento ao vivo. Então nós vamos tentar nesses próximos 15 minutos esclarecer alguns pontos. Vamos iniciar então falando sobre a endoscopia, sobre a ecoendoscopia geral e a seguir especificamente na endometriose. Aqui o roteiro da discussão. Eu fiz então uma introdução falando sobre o que é a ecoendoscopia, uma introdução ampliada mostrando as principais indicações gerais e depois vamos discutir detalhadamente sobre a aplicação na endometriose. Então, o que é a ecoendoscopia ou a ultrassonografia endoscópica? É uma técnica que combina o aparelho de endoscopia com ultrassom, permitindo ao endoscopista ver além da mucosa. Foi desenvolvida por Thomas Roche em Munique em 1980, através de um protótipo. Aí a Olympus desenvolveu o aparelho radial mecânico em 1982 e começou a comercializar. E o setorial, permitindo punção, em 1984. O Hospital da Unimed, em Sorocaba, adquiriu em 1996, no pacote da endoscopia, um equipamento radial mecânico. E eu fiz a primeira ecoendoscopia para avaliar uma lesão subepitelial gástrica. Em 2006, eu adquiri um equipamento eletrônico setorial e radial da Fujinon. Foi o primeiro na região. O aparelho radial tem visão endoscópica frontal e visão ultrassonográfica de 360 graus. O aparelho linear ou setorial tem uma visão setorial ultrassonográfica e tem uma visão endoscópica oblíqua de 40 graus. Ele permite a punção aspirativa por FNA ou a FNB. Ambos resolução de 5 a 12 MHz. Já o mini-probe tem ultrassom de 360 graus e ele é melhor para lesões superficiais, pois tem uma frequência de 20 MHz. A grande vantagem é a proximidade do transdutor, dando alta resolução das camadas da parede gastrointestinal e os órgãos adjacentes. Aqui estão as principais indicações da ecoendoscopia. Tem alta sensibilidade para lesões sólidas e císticas do pâncreas, faz punção biópsia, faz drenagem de coleções, faz a necrosectomia. Avaliação das vias biliares, do colangiocarcinoma, de metástases hilares, cálculos e microcálculos, tanto em vesícula quanto em colédoco, com uma resolução de cálculos de 2 milímetros, portanto melhor que a ressonância magnética. E ainda faz a drenagem biliar ecoguiada. Lesões subepiteliais do trato gastrointestinal, dando a camada de origem, possibilitando biópsia e seu diagnóstico diferencial, definindo a conduta, por exemplo, no caso do GIST, que é cirúrgico, do leiomioma, que pode ser acompanhado, do lipoma, que não precisa nenhuma conduta, nem biópsia, e ainda diagnóstico diferencial das compressões extrínsecas. Temos também o estadiamento do câncer esofágico, do câncer gástrico, do câncer retal principalmente, definindo a profundidade da invasão, T, e avaliação e punção linfonodal, N. Ainda no mediastino, conseguimos avaliar as lesões linfonodais e também algumas lesões pulmonares, permitindo inclusive biópsias. Temos também o EBUS, que é a ecobroncoscopia ou ultrassonografia endobrônquica,
que é um aparelho dedicado somente para isso. E ainda temos a ecocolonoscopia ou ecoendoscopia baixa, em que avaliamos a endometriose, lesões de esfíncter anal, abscessos perianais, fístulas e ainda lesões extraluminais. Com certeza, a melhor aplicação da eco é em avaliar e biopsiar as lesões pancreáticas sólidas e císticas. Veja aqui na imagem, nós temos aqui um túne cístico, foi feita a biópsia, a punção e a confirmação do anátomo patológico. E aqui o vídeo, um adenocarcinoma ductal pancreático. Aqui um volumoso pseudocisto de pâncreas e sua drenagem com prótese metálica autoexpansível Hot Axios, um procedimento que leva entre 5 e 10 minutos. Possibilita o estadiamento de neoplasias do trato gastrointestinal, possibilitando também algumas vezes a ressecção endoscópica em lesões precoces. Nesse caso aqui, nós temos a definição da profundidade da lesão, né? Podemos fazer a avaliação em função linfonodal, se houver um linfonodo suspeito. Na visão endoscópica, nós vemos essa lesão elevada, sólida e irregular, na transição esôfago-gástrica, e que a ecoendoscopia revelou uma lesão hipoecóica irregular, infiltrando a camada submucosa, mas preservando a muscular própria. Então, como conclusão, uma neoplasia de esôfago, um adenocarcinoma, T1B, N0, MX. O ecoendoscópio setorial padrão permite a avaliação e punção das lesões mediastinais, principalmente linfonodos, e também os tumores pulmonares. Existe o aparelho dedicado, que é o EBUS, ou ecobroncoscopia, aparelho mais fino e que associa broncoscópio e ultrassom. A caracterização das lesões subepiteliais, definindo a camada de origem, a punção biópsia e a conduta, como aqui nesse exemplo nós vemos através do radial todas as camadas da parede gástrica, a mucosa muscular da mucosa, a submucosa, depois a muscular própria e a serosa, e essa lesão heterogênea caracterizando um pâncreas ectópico. Já nesse outro caso, um abaulamento em que a ecoendoscopia e a punção revelaram ser um giste, fazendo o diagnóstico diferencial entre um leiomioma, entre um lipoma e entre o pâncreas ectópico e ainda a compressão extrínseca. É o melhor exame para avaliar a minilitíase da vesícula ou do hepatocolédoco. Avaliar e biopsiar tumor de papila, como neste exemplo aqui da direita. Também o colangiocarcinoma, avaliado e biopsiado com punção. Permite a avaliação da icterícia obstrutiva e também a drenagem da via biliar na impossibilidade da CPRE, ou como alternativa à drenagem percutânea transhepática, como nesse caso aqui, foi feita uma drenagem biliar ecoguiada com colocação de prótese autoexpansível metálica do colédoco para o duodeno. São inúmeras as indicações terapêuticas da ecoendoscopia, como aqui, pseudocisto pancreático, fazendo a punção e depois a drenagem de abscessos intracavitários nas vias biliares. Pode ser feita a colédoco-duodenostomia ou ainda a hepático
hepatogastrostomia, a colicistostomia, a gastrojejunostomia e ainda a obliteração de varizes gástricas com o cóio, a mola, associado ao cianoacrilato. Ainda aplicações em alguns centros de radiofrequência, marcadores tumorais e a execução da braquiterapia. Ainda o bloqueio do plexo celíaco com a alcoolização para diminuição da dor oncológica. A ecoendoscopia baixa é indicada em lesões do esfíncter anal, como aqui nós vemos em que houve uma rotura do esfíncter anal e aqui o que sobrou, né, da porção do esfíncter anal, e aqui a parte deficiente, onde não se vê o esfíncter anal, é onde houve a lesão. Ainda podemos avaliar abscessos perianais, estadiamento TNM, de tumores do reto, fístulas, lesões extraluminais, como Tail Good Cyst ou amartoma retroretal, aqui nesse vídeo da esquerda. Bom, agora vamos entrar no assunto da aula propriamente dita. Quando o ginecologista tem dúvidas com relação ao ultrassom transvaginal e a ressonância, ele pede uma ecoendoscopia e uma colonoscopia para confirmar se tem infiltração intestinal e se vai chamar o cirurgião coloretal. Já o cirurgião coloretal quer saber qual é o tamanho da encrenca, ou seja, a lesão é alta, é baixa ou é muito baixa. Qual é a distância da lesão da borda anal? Qual é o tamanho dessa lesão? Qual é a porcentagem da circunferência da luz intestinal que está acometida? Tem obstrução? Tem outras lesões concomitantes? Ou seja, vou fazer um shaving, vou fazer uma ressecção discoide ou uma ressecção segmentar. Bem, eu fiz uma revisão dos trabalhos mais atuais sobre ultrassom transvaginal, ressonância magnética e ecoendoscopia na endometriose de reto e sigmoide. E montei esta tabela que mostra alta sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo dos 3 métodos, com algumas particularidades. O ultrassom transvaginal é o exame inicial e melhor com o preparo intestinal, bom para ver a profundidade de invasão da parede retal. A ressonância magnética é melhor para mapeamento global. Já a ecoendoscopia é o melhor método para determinar a invasão da parede. Então, um resumo desses trabalhos todos diz o seguinte: o ultrassom transvaginal é o primeiro exame e mais importante e é melhor com preparo intestinal com uma sensibilidade de 90%. Sem preparo é bom também, mas é inferior para reto e sigmoide. A ressonância é equivalente ao transvaginal, mas importante para o mapeamento global e a indicação cirúrgica. A ecoendoscopia é indicada nos casos de dúvidas diagnósticas ou quando o ultrassom transvaginal e a ressonância magnética são divergentes, quando se quer ter certeza da camada retal invadida e decidir no pré-operatório sobre a ressecção discoide ou segmentar. Este estudo de 2019 mostrou excelente desempenho da ecoendoscopia para endometriose de reto e sigmoide. Vejam este caso com a imagem da colonoscopia mostrando discreto abaulamento da parede retal anterior e a ecoendoscopia radial confirmando a lesão endometriótica infiltrando a muscular própria. Este outro trabalho de 2019 diz que o achado de espessamento da parede retal maior que 5,2 milímetros prediz a necessidade de ressecção e que a eco radial tem melhor sensibilidade e valor preditivo negativo que a ressonância. Aqui um outro caso mostrando a infiltração com o aparelho radial. A ecoendoscopia setorial mostra então uma imagem linear da relação da parede retal
com septo retovaginal, com fórnix posterior, com colo uterino até o tórus. Este caso foi indicada a eco, pois havia dúvida da infiltração da parede retal. O aparelho setorial mostrou que não havia invasão. Na imagem endoscópica não tem lesões na parede retal e na imagem ecoendoscópica mostra essa lesão de quase 4 centímetros que toca a parede retal, mas não infiltra a parede anterior. Foi solicitado também para falar sobre a indicação de colonoscopia em endometriose. A endometriose acomete, na maioria das vezes, a muscular própria da parede intestinal. Portanto, a mucosa geralmente está preservada e o aspecto na colonoscopia é normal. O achado mais frequente é o espessamento excêntrico da mucosa no local da infiltração. Apenas 10 a 15% das pacientes que têm endometriose intestinal têm lesões visíveis à colonoscopia e são protusão, estenose, mucosa irregular e até ulceração. Nesses casos, a biópsia por endoscopia confirma a endometriose. Aqui 6 casos diferentes em que há o comprometimento até a mucosa intestinal. Este outro caso mostrando um abaulamento importante no reto pela colonoscopia e a eco mostrando infiltração circunferencial de 70% na parede retal. Este outro caso mostra estenose severa na transição reto-sigmoidiana pela colonoscopia e a eco mostrando infiltração completa e circunferencial da parede retal. Então, qual é o papel da colonoscopia na endometriose? Fazer diagnóstico diferencial, ou seja, excluir câncer coloretal, pólipos, doença inflamatória intestinal em pacientes com sintomas, ou seja, sangramento, alteração do hábito intestinal, sintomas de estenose. Avalia se tem obstrução e em pré-operatório de ressecções intestinais. Descartar as lesões concomitantes da mucosa. As revisões sistemáticas mostram baixa sensibilidade da colonoscopia, mas alta especificidade quando há a lesão visível. As diretrizes não recomendam colonoscopia de rotina no estadiamento da endometriose. Uma opção é a ressonância nuclear magnética com a colonoscopia virtual, como nessas imagens aqui. Então, no contexto geral da endometriose, não é indicada para rastreamento ou diagnóstico primário da endometriose intestinal. Só indicar se tiver sintomas típicos de doença intraluminal. Em resumo, colonoscopia não detecta a maioria dos casos de endometriose intestinal, mas tem valor em descartar neoplasia ou doença mucosa concomitante. Entretanto, se for ressecar parte do reto, é melhor avaliar todo o cólon antes. Aqui um quadro do contexto da colonoscopia dentro dos outros exames na endometriose. Tem sensibilidade muito baixa, mas alta especificidade se a lesão for visível. A utilidade é em excluir outras doenças ou avaliar a estenose. Então, como conclusões, nós temos: a ecoendoscopia é indicada quando o ultrassom transvaginal e a ressonância magnética não são conclusivos ou divergem. Ela é indicada para definir a invasão da parede intestinal, para decidir entre ressecção discoide e ressecção segmentar. Faz o diagnóstico diferencial de outras lesões infiltrativas e ainda permite biópsia dirigida, o FNB. E a colonoscopia faz o diagnóstico diferencial de outras lesões infiltrativas, indicada para avaliar se a estenose da parede intestinal também permite biópsia, mas principalmente para o rastreamento do câncer coloretal. Obrigado pela atenção e quem se interessou, nós temos no YouTube um canal de ecoendoscopia com alguns procedimentos.